Senhora vereadora Naila, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, também os amigos, as amigas da tradução para Libras, Guarda Civil Municipal sempre presente, cidadãs e cidadãos participando conosco, aqui no plenário, também pela transmissão online. Meu boa noite a todas e todos. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma camisa social azul, gravata azul, jaqueta marrom, e à minha frente há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Eu começo essa explicação pessoal dessa noite apresentando rapidamente alguns trabalhos que foram realizados na última semana, como a indicação número 505 de 2022, para que a Prefeitura realize o recapeamento asfáltico na rua Terezinha Zequim, próximo ao número 52, fica no Jardim Emília. A comunicação está apresentando para a gente, porque ali existe um afundamento muito grande na via que foi causado por uma obra de infraestrutura. Isso tem sido recorrente em Vinhedo. A Sanebave ou Serme realiza a obra e ali fica um asfalto que não é adequado e depois ele se afunda. Os moradores e comerciantes daquela rua, eles estão bastante aborrecidos, porque esse problema ele tem persistido, os carros que passam ali também correm o risco de acidentes, e as secretarias têm sido até bastante solícitas quando a gente faz esses pedidos, só que eu deixo aqui mais esse apelo público para que a gente consiga resolver o problema e dar essa solução à população que tem feito a cobrança, então que isso fique aqui publicizado. Eu também apresentei a indicação número 506 de 2022, que foi encaminhada por um munícipe que é atuante na pauta da pessoa com deficiência, para que a Prefeitura refaça a rampa de cadeira de rodas e retire os obstáculos. A gente está vendo também na imagem, ao lado da rampa, um poste instalado, os obstáculos próximos a ela, que fica no Centro Esportivo da Vila João 23. A acessibilidade plena, e aqui eu retomo esse assunto, a pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, seja ela severa ou não é uma questão de escolha da administração pública. É lei, é direito, não há sequer um lugar do Brasil que possa optar por não implementar essas melhorias. Então, isso é lei federal, a gente precisa lutar para que isso aconteça em Vinhedo, essa adaptação, retirada de obstáculos. O Conselho tem sido muito atuante nesse sentido, só que não dá para fazer pequenas obras de adaptação e não criar uma política pública com planejamento, com orçamento. Então, mais uma vez, eu peço essa adequação, ao mesmo tempo que eu chamo a atenção do Executivo para a criação dessa política pública municipal de acessibilidade em espaços e prédios públicos. Formalizei isso por meio da moção número 588 de 2022, justamente para que a Prefeitura institua por lei essa política pública, com o intuito de adequar os espaços, os prédios públicos, à norma ABNT-NBR 9050 e também as definições de acessibilidade que estão previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é essa lei federal que eu mencionei, de 2015. Novamente, uma demanda que tem sido recorrente no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o CMD-PCD, e eu relembro que em agosto agora a gente vai celebrar a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. E celebrar é importante, fazer memória é importante, sem dúvida alguma, só que é ainda melhor nós termos uma efetividade real, com impacto real a essas pessoas, por meio de uma política pública com orçamento, com planejamento e com transparência, prevista, portanto, no orçamento, institucionalizada por lei e gerando essa melhoria a pessoas que precisam tanto desse apoio, desse olhar atento, sincero para a pessoa com deficiência, que venha do poder público, portanto. Ainda na linha da infraestrutura, protocolei a indicação número 507 de 2022, mais um pedido encaminhado por um munícipe, só que dessa vez para que a Prefeitura refaça as pinturas de vagas exclusivas para vans escolares, para o transporte escolar, em frente a todas as escolas municipais que precisam dessa melhoria. Eu visitei algumas delas, a gente está vendo aqui o SEI Sítio do Pica-Pau Amarelo, e realmente a marcação das vagas para o transporte escolar está bastante desgastado, portanto eu deixo aqui mais esse apelo público, mais esse pedido, fico no aguardo do Executivo de uma resposta, portanto, para todas as escolas que precisem dessa melhoria. Inclusive, também já fiz um pedido semelhante para as vagas para pessoas com deficiência, novamente retomando essa pauta, para que seja feita a pintura, portanto, em todas as escolas, unidades de saúde que precisem desse amparo. E também fiz a indicação número 508 de 2022, na qual solicito a retirada de tocos secos de árvores, novamente falando também de caminhabilidade, de acessibilidade, em frente
frente ao SEI Sítio do Pica-Pau Amarelo, do lado daquela imagem que eu acabei de projetar. E também que realize o plantio de novas mudas de espécies corretas para a arborização urbana, sem prejudicar, portanto, o passeio público. Nós sabemos que, com o crescimento da cidade nas últimas décadas, não houve um planejamento para harmonizar a arborização das ruas, com as calçadas, com os outros elementos do mobiliário urbano. Então, agora a nossa tarefa é correr atrás do prejuízo, buscar, pelo menos, algumas melhorias pontuais nesse sentido. Então, nessa linha, também tenho feito pedidos à Prefeitura para instalação, para o alargamento de calçadas. Temos a João Páfaro, tantas ruas que precisam das calçadas. Agora também, batendo em cima dessa tecla, na rodovia Adenor João Tasca, as pessoas que utilizam o ônibus acabam nem tendo como chegar até o ponto, porque não existe a calçada. Então, sobretudo em locais que são bastante acessados por pedestres, a gente precisa desse aporte da Prefeitura. E como eu já disse na sessão da segunda-feira passada, para mim não existe indicação, moção de apelo maior ou menor, existe indicação da população. E se isso afeta negativamente a vida de um munícipe, é a obrigação do poder público, ao menos, buscar meios para solucionar esse problema, apresentar uma política pública que deixe a vida desse cidadão melhor. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Algumas coisas a gente sabe que realmente não podem ser feitas, existe uma legislação federal, estadual, que impede isso, mas, pelo menos, alternativas, pelo menos uma resposta à população tem que receber. Então, mais uma vez, eu retomo a moção número 503 de 2022, que eu protocolei no dia 9 de junho desse ano, para que o Executivo encaminhasse um destacamento fixo da Guarda Civil Municipal para realizar segurança de servidores e usuários da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E esse pedido não foi um capricho do meu mandato, foi uma demanda apresentada pelos próprios servidores da UPA e também por usuários que entraram em contato comigo, fazendo esse pedido, e o mandato funcionando como uma ponte, ligando, então, o munícipe, o servidor, ao Executivo, à Prefeitura. Na discussão daquela moção, até foi pontuado por alguns vereadores da base que não haveria condições de deslocar a GCM para a UPA, que isso tiraria guardas da rua, só que é uma necessidade iminente, cada vez mais evidente, o policiamento em equipamentos públicos de saúde. Já que na semana passada eu mencionei o caso de uma pessoa que entrou armada com uma tesoura na UPA, começou a ameaçar servidoras, servidores, e essa conduta, como vocês podem ver também, vou pedir para a comunicação projetar para a gente, ela se repetiu nos últimos dias. Mais um caso de ameaça, mais um caso de intimidação na UPA. Os servidores da saúde são linha de frente, atuaram muito na pandemia, continuam trabalhando com muito espírito público, com determinação, e nós sabemos que, em determinadas situações, por uma falha de comunicação, por qualquer outro motivo, a família ou os acompanhantes dos pacientes já chegam à unidade de saúde com um grau elevado de estresse, de tensão. Isso é absolutamente compreensível. Só que com a GCM atuando diretamente na UPA, pelo menos um destacamento físico, da mesma forma que a gente está vendo na Secretaria de Assistência Social, que agora tem um destacamento físico da Guarda Municipal para fazer a proteção ali das assistentes, os dois lados ficam protegidos, tanto o servidor, tanto a servidora, como também o usuário, a usuária. Então, mais uma vez, eu agradeço a comunicação, é realmente chocante, mas, mais uma vez, eu aponto essa necessidade, que, ao meu ver, é bastante evidente, só que ainda não recebeu uma resposta efetiva por parte do Executivo. Deixo aqui, então, o apelo público para que tenhamos essa segurança, tanto para os usuários, quanto também para os servidores da UPA. Falando sobre o acesso à água, com base em um pedido de acesso à informação, eu recebi o mapa que destaca em vermelho, e também temos a imagem desse mapa, as áreas ainda sem infraestrutura de fornecimento de água em Vinhedo. São vários locais nessa situação, estou na cobrança para que a rede seja ampliada, contemple todos os bairros não atendidos, porque esse é um direito fundamental, deve ser garantido a todos os munícipes. Eu acho que não tem a imagem, eu peço desculpas, mas na próxima eu apresento. Só que a água é desenvolvimento, a água é saúde, a água é vida, e aí sim, na imagem que foi projetada agora, eu retomo o assunto do requerimento número 68 de 2022, que foi reprovado nessa sessão, na qual eu fiz o questionamento sobre a Rua Carlos K1. Rua Carlos K1 fica no Jardim Floresta. Como a gente pode ver, em primeiro lugar, é absolutamente inaceitável que um requerimento de informação seja reprovado aqui na Câmara Municipal, sendo que uma das nossas funções, uma das atribuições do Legislativo, é fiscalizar o Poder Executivo.
Isso sem contar que a demanda, como a gente viu na foto, ela vem da população, vem dos próprios moradores, residentes da Rua Carlos K1. Eles estão sofrendo com a inércia da prefeitura faz mais de 2 anos. Então, eu faço as perguntas do requerimento, fiz, né? No caso, eu vou ter que entrar com um pedido na Lei de Acesso à Informação, porque o requerimento foi reprovado. Mas porque desde agosto de 2020, os moradores têm notado uma inconsistência de uma bomba que serve para fornecer água de uma caixa d'água que fica no final da Carlos K1 e é para todos os moradores dela. Então, eles também têm percebido que, além dessa inconsistência, existe uma água chegando barrenta, suja na torneira. O problema até hoje não foi resolvido, já teve intervenção de alguns vereadores, a promessa de que a bomba seria trocada. Isso sem contar que, além da água com bairro, ultimamente tem faltado água também nas casas da Rua Carlos K1. A Sanepar encaminhou alguns caminhões-pipa, é uma solução paliativa, não é definitiva. Então, eu tenho até um posicionamento da Sanepar informal de que os estudos estão sendo realizados naquela área, a bomba vai ser trocada, só que a gente não sabe qual que é a informação oficial. Sem um papel, sem um documento, sem um ofício, sem uma resposta a um requerimento que fique pública, que fique no Siscam, para que todas as pessoas possam acessar e fazer essa cobrança, a gente não tem esse posicionamento, não temos um cronograma de quando isso vai ser feito. E a gente sabe que o processo de compra no Executivo acaba demorando muito, mas essa é uma ação que, novamente, retomo, já deveria ter sido feita há muito tempo. Não faz sentido uma única rua aguardar mais de 2 anos para que o abastecimento de água seja consolidado. Então, reforço o quanto é grave esse problema. As pessoas têm entrado muito em contato, como a gente viu, fizemos reunião ali em frente à caixa d'água, muitos relatos de falta de abastecimento, de água suja. Isso é completamente inaceitável em uma cidade como Vinhedo, que se propõe a ser forte, a ser sustentável. Isso não tem absolutamente nada de forte e sustentável, então faço aqui esse apelo, intercedendo também por essas pessoas que entraram em contato com o mandato. É um problema que não tem uma solução impossível, mas o impacto negativo para quem mora lá é muito grande. E, para finalizar, eu deixo uma provocação, considerando também o nosso plano diretor participativo, que está em processo de revisão. Na última semana, estava trabalhando com a pauta do turismo na nossa região, e eu me deparei com uma imagem do portal do município de Socorro, que fica bem perto de nós. A comunicação, agora sim, tem a imagem. E nesse monumento está escrito uma frase, que a gente pode ver, talvez fique um pouquinho pequeno, mas para quem está nos acompanhando em casa é melhor. Socorro, onde ainda se vive. E essa frase ela é tão simples, mas ela nos chama a uma reflexão. Porque no contexto em que nós vivemos na nossa região, muitas vezes as pessoas moram em uma cidade, mas elas não vivem nela. Portanto, existe uma diferença muito grande nisso, porque viver pressupõe qualidade, viver pressupõe desenvolvimento. É algo muito mais qualitativo do que simplesmente estar instalado aqui. E eu não quero fazer juízo sobre Socorro, com certeza é uma cidade que tem os seus problemas, suas limitações, suas dificuldades, assim como qualquer outra. Mas eu quero trazer essa frase para Vinhedo e deixar 2 perguntas. Será que ainda se vive em Vinhedo? E será que, com o novo plano diretor, nos próximos anos, Vinhedo vai ser uma cidade para ser vivida ou vai ser apenas para ser morada? Será que a gente vai ter mais um crescimento exponencial, uma grande expansão populacional, sem considerar a qualidade de vida, sem considerar indicadores, sem considerar a construção de políticas públicas que olhem para as mais diversas áreas, sem considerar a valorização dos servidores, a valorização das pessoas que estão lutando pelo município? Vai ser só crescimento populacional? Isso aí vai gerar o quê? Vai gerar PIB, vai gerar desenvolvimento? Eu acho que não. Pode gerar crescimento para algumas pessoas, crescimento financeiro. Mas isso não vai gerar desenvolvimento e qualidade de vida para o munícipe, para quem já está instalado em Vinhedo. Então, eu acredito que um futuro para Vinhedo é aquele em que nós tenhamos mais cuidado com o meio ambiente, uma adequação da nossa infraestrutura, que nós temos tanto cobrado aqui na Câmara, acessibilidade plena, educação e saúde de qualidade, políticas públicas para as mulheres, turismo sustentável, geração de empregos, de renda, de oportunidades. E quanto mais a cidade cresce, sem que exista essa necessidade premente de crescimento, sobretudo por conta de um crescimento vegetativo da nossa população, mas ela perde, então, qualidade de vida. Esse, definitivamente, não é o nosso modelo de gestão, ou não pode ser o nosso modelo de gestão e de tomada de decisões. Então, nós precisamos seguir na luta por um desenvolvimento que seja genuinamente sustentável, com oportunidades para todas as pessoas, respeito ao meio ambiente, e aí sim, a gente vai entrar no caminho de uma Vinhedo forte e sustentável.
Para quem se interessar, as iniciativas do mandato estão no Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, no Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, Twitter, @Luiz Vieira Vinhedo, e também pelo site www.luizvieiravinhedo.com.br. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.